Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e começamos mais um vídeo. Esse vídeo faz parte de uma playlist que eu foco na área de banco de dados na parte prática, certo? Tem outros vídeos que estão no meu canal no YouTube. Se você recebeu esse vídeo de outra forma, basta pesquisar no YouTube Professor Vandré que você consegue visualizar todos os vídeos. No meu caso tem vídeos na área de programação de computadores, utilizando linguagem C e C++, tem de programação visual, utilizando mouse e teclado mesmo, interface gráfica com diversos recursos, mas um curso mais enxuto e rápido, utilizando a linguagem de programação C#, e tem de banco de dados, que seria na área teórica, que mostra a principal teoria de um dos principais livros na área de banco de dados, e tem esse aqui, que é um vídeo que faz parte de uma playlist que é voltado para a parte prática de banco de dados, certo? Nesse vídeo eu vou falar com vocês como é que é a integração do PostgreSQL com Docker utilizando o Windows, certo? Até então, em vídeos anteriores, eu mostrei para vocês como faz para a gente poder utilizar o Windows. No caso, dentro do Windows, eu utilizei o VirtualBox para emular, no caso, virtualizar o Linux, e deixei o Linux rodando aqui. Em vídeo anterior também eu mostrei como rodar o Linux aqui diretamente, no caso o Ubuntu, diretamente do Windows. E agora eu vou falar com vocês, para vocês nesse vídeo, como utilizar o Docker. Vocês podem perceber que esse processo do VirtualBox é um processo um pouco mais demorado, mas esses outros processos, o processo de utilizar o Windows aqui dentro, que seria utilizar o Ubuntu aqui dentro, quanto utilizar o Docker, é um processo mais rápido, certo? Mas, antes de mais nada, eu vou só dar uma pincelada do que seria o Docker. O Docker ainda está nessa parte de virtualização, mas só que é dentro de um outro conceito, um conceito mais enxuto. Eu não preciso da máquina virtual, por exemplo, do Linux, para que eu instale o PostgreSQL dentro do Linux, certo? Eu posso instalar somente o PostgreSQL com o mínimo necessário para eu poder utilizar. A ideia do Docker é utilizar, por exemplo, posso instalar o Python e vai vir o mínimo necessário do Python, mas o mínimo necessário de utilizar outros recursos, certo? Então, se eu quisesse instalar uma biblioteca dentro do Python, eu poderia instalar somente o Python que eu quero e somente a biblioteca que eu quero. Eu não precisaria instalar o sistema operacional dentro do Python, e depois instalar o Python dentro do sistema operacional, depois a biblioteca dentro do Python que está dentro do sistema operacional. O Docker ele simplifica esse processo. Para utilizar o Docker, eu vou deixar um link aqui. Esse link aqui é um link para o toolbox do Docker, certo? Que tem diversas ferramentas já prontas aqui, que no caso vem com Docker, vem com a máquina do Docker, Docker Compose, Kitematic, etc, etc. Inclusive o VirtualBox. E o VirtualBox já está instalado na minha máquina, certo? Já vim instalado. Na primeira aula eu já ensinei como instalar o VirtualBox e como utilizar o Ubuntu dentro do VirtualBox e como instalar o PostgreSQL dentro do Ubuntu, certo? Que está no VirtualBox. Aqui no caso nosso, eu tenho que baixar esse arquivo aqui, ó, Docker Toolbox, e no caso a versão atual, esse aqui 19.031, certo? Que, na data que estou lançando esse vídeo. Ele é mais ou menos 231 MB. Para facilitar um pouco o andamento, já baixei ele aqui. Basta eu clicar duas vezes e pedir para poder instalar. Detalhe que eu não vou deixar instalar o VirtualBox, porque eu já tenho o VirtualBox aqui instalado, senão pode dar conflito, a versão vai ser diferente. Então, vou vir aqui, próximo, próximo, não vou escolher VirtualBox, vou deixar as outras opções, no caso eu já instalo o Git, já instalo a interface gráfica que eu posso visualizar algumas coisas nele, certo? Já deixo todos os outros itens marcados e só aguardar a instalação, certo? Enquanto isso, para utilizar o Docker Toolbox, eu me baseei em um tutorial, que eu vou deixar aqui o link, os créditos aqui nesse vídeo. E se vocês tiverem dúvida, assim como vocês podem verificar nesse tutorial com mais informações, quanto você pode colocar aqui no comentário que a gente consegue se ajudar uns aos outros, né? Então, o que ele faz? Aqui no tutorial ele sugere para poder baixar, no mesmo local que eu coloquei para vocês para poder baixar, ele vai detectar e vai criar diversos recursos dentro do Docker, dentro do Windows, e vai abrir uma interface de texto. Nessa interface de texto, assim que ele finalizar, eu posso apertar Enter e vai aparecer a baleinha, que é o símbolo do Docker, certo? Quer dizer que ele está até então pronto.
Aí a partir daí eu posso executar o próximo passo, que seria esse passo aqui embaixo, que é o passo 3, depois escolher o passo 4, achar a máquina do PostgreSQL, executar um comando para poder criar minha primeira máquina do Docker. Então vamos lá, vou vir aqui em Finish, já aparece dois atalhos aqui, que eu vou clicar nesse primeiro atalho aqui, que é o terminal. Na hora que eu aperto Enter, aqui já fala, já está verificando, está criando. Esse é um processo que vai demorar um pouquinho para poder ser executado. No caso, vou esperar. Assim que ele finalizar aqui, eu retorno para vocês. Aí, finalizamos. Agora sim, finalizamos aqui. Se essa tela não aparecer, vai ficar somente escura. Se você apertar Enter, já vai aparecer aqui. Certo? Que no caso já está falando essa máquina está configurado com esse endereço IP aqui, que é o endereço IP local da minha máquina, certo? Diferentemente do endereço IP do meu prompt de comando. Esse docker está no endereço IP diferente, certo? Então, basta eu abrir essa interface gráfica aqui para vocês poderem ver como gerar o nosso primeiro container. Eu posso vir aqui ainda naquele atelo que está aberto, eu posso abrir esse aqui, ó. Posso vir tanto aqui, ou então já aparece ele aqui na área de trabalho, aqui, ó, esse aqui. Aí no caso ele vai checar, verificar se o Docker está funcionando, vai aparecer uma parte aqui, se eu quisesse eu poderia vir aqui, mas só que ele não vai funcionar. Eu posso vir aqui direto em Use VirtualBox, porque eu já tenho ele no VirtualBox, e vou deixar ele rodando aqui. Eu posso tanto entrar aqui no meu usuário, com meu usuário e senha, ou então posso vir aqui e passar para frente, sem precisar logar na minha máquina. Saltei para frente, não vou precisar logar com o meu usuário necessariamente, embora eu tenha o usuário criado. Eu posso vir aqui e digitar Postgres. Quando eu digito Postgres, eu posso vir aqui e vai aparecer aqui o View on Docker Hub, certo? Quando eu clico aqui em View on Docker Hub, ele abre uma página que eu vou deixar ela aqui, eu vou abrir no Firefox para vocês. Ele abre aqui hub.docker.com Postgres, certo? E aqui tem um comando, esse comando é o comando que está descrito aqui no tutorial, certo? O comando que está escrito no tutorial é esse aqui, ó, docker run, etc, certo? Vocês podem dar uma olhada nele que ele aparece aqui, ó, docker run, etc, certo? Esse aqui é onde que eu gostaria que chegasse nesse ponto. Como é que a gente faz? Eu posso vir aqui e posso colar aqui para ver o que vai acontecer, certo? Vou copiar, acho que não copio, copiar, vou mandar colar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, não achou a imagem local, certo? Do Postgres. O que ele já fez? Ele já está fazendo o download e já está fazendo todos os pré-requisitos para poder rodar, certo? Poderia tanto fazer assim, ou então poderia vir aqui imediatamente no Postgres, que já aparece aqui, e posso clicar aqui em Create, ele já faria todo esse processo daqui. Certo? Teria essa alternativa para mim também. Depois disso, automaticamente, quando ele finalizar, olha só, já está fazendo o download para mim automaticamente de todo o processo. E agora basta eu fazer esses comandos que estão aqui embaixo. Vocês vão ver que é muito simples para poder executar. Vou voltar aqui no nosso prompt de comando. Eles têm que esperar todos os downloads e execuções mesmo. No caso, sempre quando tiver um período mais demorado, eu vou dar uma pausa e vou retomar assim que voltar. Aí, retornou imediatamente. Agora eu vou executar aqui o docker ps, que vai mostrar todas as máquinas que eu tenho aqui. No caso, aqui aparece o Postgres, o comando que foi utilizado, ele está a 7 segundos rodando, ela foi criada a 12 segundos. O nome dele é some Postgres, certo? Algum Postgres, certo? Como é que faz para poder conectar e executar? É só executar esse comando que está aqui, certo? Docker exec IT, ou seja, no modo interativo, o bash utilizando nessa máquina some Postgres. Se vocês derem uma olhada, aqui já tem outros comandos que é simplesmente para poder mudar para o usuário de Postgres, porque já estou como se fosse no Linux mesmo. Eu posso executar aqui su
do jeito que está descrito aqui embaixo, vou deixar bem fácil aqui para todo mundo ver, Postgres. Pronto, agora se eu digitar PSQL-V, ele vai mostrar qual a versão que eu estou utilizando. Estou utilizando o Postgres na versão cliente, Postgres cliente, na versão 12.3 e instalado no Debian. E eu posso executar aqui o PSQL, ele já vai conectar automaticamente no meu Postgres, mas no banco de dados Postgres com o usuário Postgres, porque eu não falei qual banco de dados que eu gostaria de conectar. Não digitei PSQL-D para eu poder escolher a base de dados. Eu só dei PSQL, então já vai para a conexão para o usuário com a base de dados com o mesmo nome de usuário. Ou seja, se eu tivesse com o meu usuário Vandré Veloso, ele procuraria uma base de dados chamada Vandré Veloso. Dá para poder confirmar algumas coisas se eu utilizar esse cominfo. Olha só que interessante que vai aparecer aqui para mim. Eu vou copiar aqui de novo e vou colar aqui. Você está conectado com a base de dados Postgres com o usuário Postgres via socket. Com essa máquina, nessa pasta que está aqui, utilizando determinada porta. Se eu apertar a barra dele, vai sair e etc. Então eu já estou com o Postgres funcionando, com todos os comandos que todas as outras aulas vão funcionar aqui no Postgres. Eu gosto de, para sair, utilizar Ctrl D e eu já posso ir apertando Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D e vou saindo de tudo que eu estou logado. Para eu poder entrar de novo, é só entrar aqui, ó, doc exec -it, que é o modo interativo, qual base de dados qual Docker que eu quero entrar e através do prompt de comando já tenho acesso a ela, certo? Existem outras possibilidades que é como rodar ele em background, etc. Assim, mas no nosso caso, como eu já quero rodar e já quero utilizar ele nesse momento, eu posso deixar esse modo interativo. Conforme a gente vai tá tendo outras aulas, pode ser que a gente utilize ora o Docker, ora a máquina que já está aqui do Windows, mesmo aqui, se eu for procurar aqui o Ubuntu. Aqui, eu posso tanto abrir esse aqui que ele instalou como se fosse um aplicativo, e ora vai rodar também via VirtualBox, certo? Que só de curiosidade, olha só que interessante, quando eu abro o VirtualBox aparece duas máquinas. Uma que é o Ubuntu Server que eu fiz na minha aula, nas primeiras aulas, e esse aqui é de agora que eu estou utilizando o Docker. Tanto que se eu sair do Docker, e depois que eu fechar tudo relativo ao Docker, cancelar, inclusive parar o serviço, ele vai parar essa máquina minha que está dizendo que está rodando, sendo que na verdade é porque eu estou utilizando o Docker com o VirtualBox, tudo junto, certo? No mais é isso, se vocês acharem esse vídeo interessante, eu peço que você clique no gostei, que vocês vão ver que vai ajudar muito a mim para que esse conteúdo chegue para outras pessoas. Sigam essa playlist que eu vou deixar aqui no final do vídeo, porque vão ter outros vídeos na área prática do banco de dados mesmo. No próximo vídeo vocês vão ver a modelagem do banco de dados utilizando o Vertabelo, que é uma ferramenta muito interessante, muito poderosa, gratuita, que tem uma versão paga, mas só que é bem interessante vocês verem essa versão gratuita que ela tem, que dá para você poder modelar todos os bancos de dados seus que vocês têm, como projeto, pessoal, comercial, empresarial, e eu vou mostrar o passo a passo de como modelar e como resolver problemas utilizando lá o Vertabelo e como transpor a resolução do problema para o Postgres, certo? Se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!